Amiguinhos e amiguinhas, olha nós aqui onde estamos. Cafeína, porque hoje é dia de falar quanto investir de forma diversificada para ter todos os meses uma renda de R$3.000 caindo direto na sua conta. Muito bom dia, Doni. Como anda a vida? Muito bem, muito boa, Sammy Boy. Agora com R$3.000 a mais por mês vai ficar melhor ainda, então este programa é muito pertinente. E nós vamos dar a resposta. Até porque quando a gente fala sobre como gerar uma renda extra de forma consistente além do salário, isso ajuda a dar um norte do que a gente precisa fazer para alavancar os nossos investimentos. A questão, Doni, é que isso não significa que ganhar uma renda passiva seja fácil. Até porque ter o retorno necessário para chegar, por exemplo, em R$3.000 mensais requer análises fundamentadas, conhecimento do mercado, conhecer as movimentações em todas as classes de investimentos e por aí vai. E claro que ao ter tudo isso em mente, esse investidor já deve ter formado sua reserva de emergência, que pode variar entre 6 e 12 meses da soma de todas as suas despesas mensais e, claro, está com as finanças em dia, né? Não dá para pensar em ter renda tendo dívida. E se você que nos assiste já tem todas essas questões resolvidas, então agora o ideal é ter de antemão um plano para a renda que vai entrar. Vai fazer o que com ela, né? Ela pode servir para engordar mais sua reserva de emergência, pode servir para um plano de aposentadoria sem ter que depender do governo, para projetos de longo prazo e também para reinvestimento. O que, se for possível, é a melhor das estratégias, porque você tem o empurrão adicional dos juros compostos, que é o seu maior aliado quando se junta com o tempo. E para isso é preciso saber onde você vai colocar todos os seus ovos. Claro, nunca numa única cesta. Logo, diversificar é a palavra do dia, é a ordem do dia. Então, uma combinação com renda fixa e variável é uma boa pedida. Ações que paguem bons dividendos, fundos imobiliários e títulos do Tesouro devem ser considerados. Doni, vamos dar um recado importante. Se você que nos assiste é novo no mundo de investimentos, então vale uma explicação. Quando você investe em ações, você se torna sócio da empresa. E se essa empresa gerar lucro, ela vai distribuir uma parte deste lucro na forma de dividendos. Então, você periodicamente terá uma receita com esse lucro. Claro que o que ela não devolve, ela também reinveste. E aí as ações podem subir, caso seja uma boa empresa. Muito bem pontuado, Sammy Boy. No caso dos fundos imobiliários, eles são fundos que detêm uma carteira de imóveis. E sendo esses imóveis alugados, eles geram uma renda. E o fundo faz o que com essa renda? Repassa aos cotistas. Nessa modalidade, a periodicidade é mais definida, geralmente mensal. E no caso dos títulos do Tesouro Nacional, você vai estar emprestando seu dinheiro para o governo. Esses títulos vão te retornar os juros que eles estão gerando. Agora, o mais importante de tudo é ter os ativos certos, segundo o nosso perfil de risco. Senão, qualquer oscilação pode causar um desconforto, mas vale ressaltar que aqui o foco é no longo prazo, já que o objetivo é gerar renda passiva. Suponha que você queira uma carteira de renda passiva focada em dividendos. Segundo Murilo Breder, analista da Nuinvest, hoje, Doni, ele falou que o dividend yield esperado para os próximos 12 meses é de 7,2%. Segundo ele, esse é um bom percentual, apesar de ter empresas que paguem dividendos até maiores. Só que forçar a carteira em empresas com dividend yield maior nos força a comprar ações que talvez estejam caras e talvez não tenham todo o potencial de valorização. O que é mais importante de fato do que o dividend yield apenas. É claro, se você consegue aliar um bom dividend yield com uma boa perspectiva de valorização da ação, cenário perfeito, né? Então precisa ter um equilíbrio. Às vezes deixar uma empresa que está 20% mais barata para trás por querer um dividend yield um pouco maior, acaba saindo mais caro, menos vantajoso. O potencial de valorização da ação da companhia mais barata acaba sendo mais importante nessa estratégia. Sendo assim,
pensando em um retorno de 7,2% mensal para os próximos 12 meses, seria necessário ter R$500 mil investidos para ter R$36 mil de retorno em dividendos por ano. Para essa conta foi feito o retorno mensal de R$3 mil multiplicado por 12, o que dá 36 mil ao ano, né? Isso que a gente calculou. Esses 36 mil dividem-se por 0,072, o que gera os R$500 mil. Vale mais uma vez lembrar da importância da diversificação de carteira e que você tenha ativos com potencial. Há muito foco em dividendos, eu vejo no YouTube, e a teoria de finanças não fala disso, fala em valorizar a diversificação, principalmente quando olhamos para o longo prazo. Aí a gente falou assim para o Eduardo Pérez também lá no Invest. Se a gente quiser montar uma carteira focada em títulos do Tesouro, pensando em chegar a uma renda passiva de R$3 mil mensais, o que você faria? E ele optaria pelo Tesouro Pré-fixado 2033. Esse título, como o próprio nome diz, tem uma rentabilidade pré-fixada. No momento que você investe, você já sabe exatamente quanto ele vai render até o final do período, se você mantiver o seu investimento lá. E num cenário com a taxa de juros como está, se torna interessante. Por quê? Porque esse título está pagando 12,27% ao ano. Se você investir R$415 mil com essa rentabilidade, você consegue ter uma renda média de R$18.536 líquidos de imposto de renda e de taxa de custódia do Tesouro, isso a cada 6 meses. Dividindo por 6, isso dá um retorno mensal de R$3.080,01. Agora, se o investidor aportar mensalmente esse valor recebido em um CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI, dá para potencializar ainda mais esse valor semestral. Só que aqui fica difícil projetar quanto vai render, já que tudo depende das decisões do cupom nos próximos 10 anos. A taxa de juros varia, o que impacta diretamente o rendimento. Isso sem contar que precisamos considerar o imposto de renda sobre os resgates do CDB com liquidez diária. Com a Selic em 2%, a rentabilidade bruta ficaria em 0,15% ao mês. Já com a Selic de 13% ao ano, estamos falando aí de 1,01% ao mês, Doni. Já analisando os fundos imobiliários, pegando o retorno histórico do IFIX, né, que é o índice que representa a categoria, dá para ter uma média de dividend yield que esses fundos vêm retornando aos cotistas. E com essa taxa média, a gente pode saber o valor necessário aplicado para gerar uma renda de R$3 mil por mês. Segundo o José Falcão, analista, a estimativa é de um montante de R$375 mil investidos para atingir esse objetivo. A questão é que essa taxa média varia e muito. Os fundos de papel, de CRIs, são os que vêm retornando os maiores lucros aos acionistas, dado a alta da inflação que veio pesado nos últimos tempos. Se a inflação arrefecer, eles vão pagar menores rendimentos do que pagam hoje. Por outro lado, os FIIs de tijolo estão pagando rendimentos menores, mas estão bem descontados, segundo alguns analistas, em relação ao seu valor patrimonial e podem ser uma boa para o médio e longo prazos. Por isso, é importante diversificar e não focar apenas no rendimento momentâneo. Então, muitos dizem o seguinte: se expõe um pouco a FIIs de papel, um pouco de tijolo, um pouco de shopping, outro tanto em lajes corporativas, e aí você vai ter uma boa pedida. Muito bem, agora que você já tem uma ideia de quanto é necessário ter investido em cada uma das classes de ativos, vale a pena você analisar o seu perfil de investidor e escolher como você vai compor essa carteira, qual vai ser a divisão, né? Tem gente que prefere dividir em partes iguais, então 33% em ações, 33% em fundos imobiliários, 33% em títulos públicos, né? 33,333, né? Se a gente quiser chegar ali no 100% exatamente. Mas você entendeu, um terço, um terço, um terço. E tem quem prefira metade em títulos públicos. E aí, o restante dividir em dois, 25% em fundos imobiliários e 25% em ações que pagam bons dividendos. Agora, se a pessoa for ainda mais conservadora, dá para ter muito mais renda fixa nessa proporção. Nesse caso, em vez de ter apenas pré-fixado,
como foi a indicação do analista, também é possível ter outros títulos do Tesouro atrelados à Selic. Aí faz todo sentido você ter o Tesouro Selic, por exemplo, que é pós-fixado, você consegue resgatar antes se necessário, não tem que esperar até o vencimento exatamente, enfim. Né? E a taxa de juros está num patamar interessante, como a gente falou. Se os juros vierem a subir mais, o Tesouro Selic também vai ter uma rentabilidade acompanhando essa variação. Agora, tendo em vista o percentual que foi dividido em cada ativo, é ele quem vai ditar o valor a ser investido em cada modalidade. Então, Doni, a pessoa de casa tem que pegar os valores que trouxemos aqui hoje, né? R$500 mil em ações, R$375 mil em fundos imobiliários ou R$415 mil em tesouro. E divida cada uma dessas classes segundo o percentual total da carteira. A pessoa vai lá, pode fazer a proporção e aplicar. É isso, Sammy Boy. Eu sempre gosto quando a gente quantifica um pouco as contas, sabe? Não só falar em termos assim, digamos, abstratos, mas fala, tá, quero ter 1.000 por mês, quero ter 3.000 por mês, o que fazer? Acho que a gente trouxe aqui algumas estratégias para você. Se você achou que esse programa te ajudou, já aproveita para se inscrever aí no canal e também deixar o like nesse vídeo, certo? Mas não acabou ainda não. Vamos para o Giro de Notícias. Elon Musk reiterou seu compromisso em adquirir o Twitter horas logo depois de anunciar que o acordo com a rede social estava temporariamente suspenso. Segundo o bilionário, faltam detalhes sobre a metodologia de contagem de usuários falsos e spams. Segundo o Twitter, os spams e contas falsas não passam de 5% dos usuários diários ativos. Uma mansão avaliada em cerca de R$300 milhões pode ser a mais cara já vendida em Bitcoin nos Estados Unidos, segundo a Forbes. Localizada na exclusiva área de bilionários de Miami, a propriedade tem 5.000 metros quadrados, é bem isolada e está sendo negociada por cerca de 1.903 Bitcoins. O quintal da mansão fica à beira-mar, com 40 metros exclusivos de frente para a Bahia, com doca para iates, um amplo deck e uma piscina de borda infinita. As exportações de carne bovina do Brasil alcançaram 732.425 toneladas no acumulado do ano até abril, o que indica um aumento de 30% ante o mesmo período de 2021. A alta foi motivada pelo aumento na demanda da China e uma disparada nos embarques aos Estados Unidos e Egito. Bons ventos para os frigoríficos brasileiros. É isso, Sammy Boy. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.